Chegámos a Tampere, aqui no meio da Finlândia, a terceira cidade mais importante deste país, e debaixo de uma tempestade que eu não vos digo nada. Agora houve uma pequena abertura e vamos aproveitar para dar um passeio pela cidade, a ver se conseguimos, senão temos que regressar à autocaravana. É a vida do viajante, é assim mesmo. Aparcámos num normal parque de estacionamento, pago através de uma aplicação obtida via telemóvel. Esta era uma situação que se tornaria normal pela Finlândia. Estávamos a pensar em ir fazer uma visita à cidade, Tampere, mas não dá. Está muito mau tempo. Cai granizo. Caiu agora um granizo que era cada bola, pareciam bolas de ping-pong. Não dá. Vamos regressar à autocaravana. É o que tem viajar com uma autocaravana. É podermos ir alterando o percurso, o tempo de estadia em cada sítio, conforme a oportunidade do tempo e da nossa disposição proporciona. Hoje, só se for logo à tarde, a partir das 7. É como aqui, quase que não há noite. Já chegamos às 11 horas, temos luz como se fossem, 6 da tarde. 6 da tarde, é. 11 horas da noite. Portanto, vamos regressar à autocaravana. Nós podemos, como o tempo melhora por volta das 7 e da logo noite, ao final do dia. Vamos tentar vir ao final do dia. Agora regressemos à autocaravana. É verdade. Há pouco, quando aqui passámos, achei curioso ter aqui um colher com um barco e vim ver o que era. É um barco salva-vidas, eles pensam em tudo. Tem um barco salva-vidas, com remos, tudo pronto. Caso seja necessário, se alguém cair à água, imediatamente lançam o barco, qualquer pessoa, lança o barco e vai salvar a pessoa que estiver em dificuldade na água. Até me engasguei. Isto é a falta de aguardente de Medronho e não há ninguém que me dê uma ajuda, não há ninguém que possa mandar um mail. Vejam lá, se dão apoio, que isto não é só andarmos aqui a fazer a viagem e a publicar vídeos. Um mail com a garrafa de medronho. Um mail com a garrafinha de medronho aqui para cima, para as terras da Escandinávia. Para mim e para aqueles bombeiros que estão ali atrás, coitados, estão aflitos. Não sei o que é que se passa aqui, mas isto é uma complicação. Olha ali, Augustinho. Algum problema seria, mas não conseguimos perceber o que é que se passava. A Cristina ficou a observar um ferry que fazia a ligação entre as ilhas e um barco-sauna, que são muito usuais por estas paragens. Certamente que no verão todo este espaço envolvente onde estava a autocaravana deve ser muito agradável. Tampere é a maior vila escandinava do interior e a terceira aglomeração populacional da Finlândia. Foi construída entre dois vastos lagos e a água está sempre presente. Mas começámos a ouvir um som que nos atraía. Uma representação de danças tradicionais da Ucrânia. Como tínhamos dito, a água está sempre presente e o desnível entre os dois lagos existentes na cidade permitiu o aproveitamento de energia hídrica. Pois, por aqui também acontece. O passeio pela cidade acabaria a passar pela catedral construída em granito cinzento. E enquanto vão apreciando a arquitetura, tentem lá ler e dizer em voz alta o nome da catedral. O finlandês não é fácil, felizmente existe o Google Trator para nos ajudar. Este dia terminava com muita chuva, certamente que o próximo será melhor. Depois da tempestade veio a bonança e o sol voltava a brilhar, para nos fazer companhia ao longo destas estradas rodeadas de belos lagos, que nos conduziam até ao nosso próximo destino, um estacionamento grátis e praticamente no centro da cidade. Curiosamente, ficava ao lado de uma prisão com uma história interessante que o Google Tradutor nos ajudou a compreender. Aqui na Finlândia, quando chove, chove. É cá uma carga de água, saímos da autocaravana, estamos na cidade de Vaasa. Conseguem ouvir alguma coisa com este ruído? É a chuva que cai. Torrencial. Felizmente consegui nos abrigar aqui debaixo de um telheiro, mesmo a tempo de apanhar esta carga de água resguardados.
Estamos na cidade de Vasa, cidade importante. Basta lembrar que o barco que nós visitámos em Estocolmo tinha o nome Vasa. Houve um rei que se chamou Vasa. E é isso que viemos descobrir esta cidade. É isto sem chuva parar, não é? Se a chuva parar. E nós só estamos a uns meros 500 metros daqui, ao centro da cidade, mas está um bocado problemático. Saímos da autocaravana e viemos até aqui, a chuva que começou aqui com força. Mas será que a Finlândia é o paraíso para os autocaravanistas? Eu quase que me arrisco a dizer que sim, mas é isso que vamos continuar a descobrir. Pelo menos água tem, lagos lindíssimos. E pode estacionar em qualquer sítio, não há sinais de proibição de estacionamento para autocaravanas, o que é bastante importante. Mas é isso que vamos continuar a descobrir por este país, o país dos milagres. A chuva não dava tréguas, o melhor era abrigar-nos num outro local. Neste dia de grande chuva aqui em Vasa, aproveitámos para visitar um museu que tem um pormenor muito curioso. Toda esta região, que agora não consigo dizer o nome, esteve coberta durante os últimos 10 mil anos na última glaciação. Grandes camadas de gelo aqui, com mais de 3 mil metros de altura, cobriram toda esta região. Quando esse gelo derreteu, não só criou formações rochosas interessantíssimas, que se chamam morenas, como esse gelo ao derreter, se ele tinha pressionado a crosta terrestre tinha descido, reparem bem na magnitude de tudo isto, e com o degelo, com o aquecimento das temperaturas ambiente, essa camada da crosta terrestre começou a subir e todos os anos aumenta 8 a 9 milímetros o nível da terra em relação ao mar. O que é que acontece? Todos os anos este território ganha 150, aproximadamente 150 campos de futebol de território. Estas movimentações da crosta terrestre, as glaciações, tudo isto são momentos da história da nossa terra, onde nós vivemos, que são fantásticos. Era bom que nós aprendêssemos a saber preservá-la e cuidar dela, para que os que vêm a seguir pudessem continuar a usufruir de tudo isto. Vamos continuar a ver o museu, que é interessante. Quando vimos a percorrer as estradas da Escandinávia, uma das coisas que temos que nos preocupar é com os alces, porque eles podem vir para a estrada e causam um problema muito grave. Mas agora chego à conclusão que não tenho que ter medo de problema só com os alces, também tenho que estar a pau com os ursos. É que, como se costuma dizer, estar a pau com os ursos, porque aqui parece que eles continuam a existir nestas florestas. Aqui na Ostrobotnia, eu penso que é assim que se pronuncia, a caça à foca foi extremamente importante. Durante milénios o homem sobreviveu graças à caça à foca. Hoje, felizmente, esse problema está praticamente ultrapassado. Mas este barco é um barco original que mostra como era a vida a bordo durante a caça à foca. Tudo aqui está explicado, o fogareiro, a boia que se utilizava depois de matar a foca para a manter a flutuar, os ganchos para a trazer para bordo. É interessantíssimo verificar como é que era a vida a bordo de um barco da caça à foca, nestas costas da Finlândia. Olhar para o que aqui está representado é impressionante, ficar a pensar que uma equipe de 8 homens vivia neste barco durante meses, 3 meses, que era o tempo em que era possível caçar a foca, e eles viviam aqui. A sua vida, o seu cotidiano era passado aqui dentro. No acervo deste museu podemos encontrar a coleção privada que preservou o espólio da sua casa privada para as gerações futuras compreenderem esta forma de vida. Esta é uma cidade cheia de história e de histórias que podem descobrir quando por aqui passarem. A tarde chegava ao fim e nós pensávamos que este dia estaria a terminar, mas ainda nos estava reservado uma grande surpresa. Regressámos à autocaravana e o relógio da Cristina já marcava 9h30 e a luz continuava intensa. Era semelhante a uma luz das 5 ou 6 da tarde. Parecia que o pôr do sol se ia prolongar indefinidamente. Estávamos cada vez mais próximo das terras do Ártico e decididamente parecia que a noite não iria chegar. Este era o início de uma grande experiência que iríamos viver nesta viagem. A nossa vontade de seguir viagem e aproximarmos do Círculo Polar Ártico era imensa. Por isso, rapidamente regressámos à estrada e no dia seguinte chegámos a um novo destino. O Oulu.
De novo, o aparcamento num parque de estacionamento perfeitamente normal, pagámos o que qualquer carro do turismo paga e depois fomos visitar a cidade. Mas deixem-me que vos diga que esta viagem para a Finlândia estava a ser uma grande experiência. Podíamos estacionar a autocaravana em qualquer lugar, qualquer parque, não havia placas proibitivas, pagávamos o que qualquer carro normal paga. Eu quase que me arrisco a dizer que nos sentíamos livres. Sentíamos como há 30, 40 anos atrás iniciámos a nossa vida de autocaravanistas. Decididamente, a Finlândia estava a ser uma grande experiência de viagem. Estamos em Oulu. A caminho das terras do Ártico. Este percurso para a Finlândia tem sido muito bonito. A terra não tem uma parte histórica interessante porque ela foi completamente arrasada durante a Segunda Guerra Mundial, zero. Ficou tudo tábua rasa, como se costuma dizer. E o que foi reconstruído é da minha idade, mas a Finlândia é muito bonita. Os lagos, as estradas que atravessam de ilha em ilha, é um passeio, uma viagem que vale a pena fazer. Aliás, aqui o Lu é tudo ilhazinhas. Ilhas. É uma localidade e aqui onde nós estamos, por exemplo... Onde a autocaravana está é uma ilha. É, e nós estamos aqui em noutra cima ilha. De uma ponte para atravessar para outra ilhazinha, pequenos E ilhões. aqui em frente, naquele café, outra ilha. O que é curioso é que fazem pontes entre as várias ilhas e numa ilha só tem um pequeno café. Fazem uma ponte, que gira vinhada. Então fazem uma ponte só para ter um café. Eles adoram cafés, pelos vistos. E para fazer os seus passeios. Tem que passear. São parques verdes. São. Aquele dia e este vídeo estavam a terminar. Mas não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos poder continuar a viajar juntos.